Vamos, suba, suba, suba! Um Airbus A300 desvia fatalmente de sua rota. Não, não! Foi a maior perda humana na história da Indonésia. Realmente foi devastador. Estas são as duas peças que precisamos achar. A tarefa era encontrar a caixa preta. À medida que os investigadores começam a examinar as evidências, Indonésia 152, vire à direita na Direção 046. Aqui, dentro da rota. cada nova pista é mais desconcertante do que a anterior. É potência de recuperação. Não conseguíamos descobrir. O ponto de impacto foi muito distante de onde esperávamos que a aeronave estivesse. Onde pensaram que estavam indo? Nós simplesmente não entendemos. Acidentes aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Curva letal. 26 de setembro de 1997. Há 222 passageiros a bordo do voo 152 da Garuda Indonésia. Eles estão a caminho da cidade de Medan, na ilha indonésia de Sumatra. Vamos continuar no piloto automático o máximo que der. Sim, senhor. O comandante Hashmo Wiyogo voa na Indonésia há quase 20 anos. Ele está muito familiarizado com a rota de voo de hoje. Para uma aproximação perdida, suba direto para 2.500 pés e entre em contato ATC. Você não precisa escrever isso. Pode relaxar. Sim. Sim, senhor. Tata Zualdi recentemente foi promovido de engenheiro de voo para copiloto. O avião que estão pilotando é um Airbus A300, um dos aviões comerciais mais confiáveis no céu. O voo 152 deixou a capital indonésia de Jakarta há quase 90 minutos. Dirigindo-se para o noroeste, ele deve chegar ao seu destino em cerca de meia hora. Os ventos em superfície calmos. Visibilidade 400 metros. Um informe automático do clima alerta a equipe para um fator sobre o voo que não é rotineiro. Condição atual, fumaça. Incêndios florestais em Sumatra produziram um espesso manto de fumaça sobre todo o sudeste asiático. Ele está prejudicando a saúde das pessoas e o tráfego aéreo. A fumaça está limitando a visibilidade a um ponto que tornaria a descida e a aproximação bastante difícil. Não impossível, mas muito difícil mesmo. A tripulação da cabine do voo 152 começa a se preparar para o pouso. Em solo, é uma tarde movimentada para os controladores de tráfego aéreo de Medan. Indonésia 152 solicitando autorização de descida. Eles estão lidando com voos de várias companhias aéreas domésticas, incluindo a Merpati, a Burak e a Garuda Indonésia. Confirmação da descida para o nível de voo 140. O controlador autoriza o Garuda 152 a começar sua descida. Descendo para o nível de voo 140. Indonésia 152. O aeroporto de Medan tem apenas uma pista. Agora o controlador tem um voo da Burak Airlines pronto para decolar. Ele precisa retardar o pouso do avião da Garuda até aquele avião livrar a pista. Indonésia 152, desça para 3.000 pés. Para a pista 05, reduza a velocidade para 220. Reduzir a velocidade para 220 nós. Indonésia 152. Cintos de segurança, não fumar. A menos de 15 minutos do aeroporto, o voo 152 começa a descer dos 10.000 pés. Tem fumaça aqui abaixo de 10.000. É sim. O piloto nunca teria conseguido ver qualquer ponto de referência.
ele voaria totalmente por instrumentos. A visibilidade reduzida põe uma pressão adicional sobre os controladores. Se houver fumaça do céu até o chão, o controlador sabe que o piloto vai encontrar problemas. Ele vai precisar de toda a ajuda que puder conseguir. E as orientações devem ser muito precisas. O comandante ajusta a potência de seus motores. Merpat 152, vire à esquerda na direção 240 para interceptar a pista 05. O número 1 sempre demora um pouco para responder, então fique de olho nele. Ok. Indonésia 152, pode me ouvir? Indonésia 152, pode repetir? Ok, vire à esquerda na direção 240. 235 agora para interceptar a pista 05. Entendido, à esquerda indo Para 235, Indonésia 152. O avião que estava na pista já decolou. A pista está livre. Burak 683, vire à esquerda, direção 120. Indonésia 152, tráfego livre. Desça para 2.000 pés. Descendo para 2.000 pés, Indonésia 152. Se não fosse pela fumaça espessa, os passageiros poderiam ver o chão agora. Eles tinham uma visibilidade muito limitada. Qualquer um que já dirigiu um carro na neblina saberá do que estou falando. Indonésia 152, Vire à direita na direção 046. Virar à direita na direção 046, Indonésia 152. Flaps 8. Checando velocidade. Flaps 8. A cabine está quente. Veja o que pode fazer. Está ajustado para esfriar, senhor. Deve estar bem. A qualquer momento, o controlador espera ver o voo 152 virar para a aproximação final. O quê? De alguma maneira, o Airbus está perigosamente perto do chão. Suba! 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 Os pilotos lutam para erguer o nariz do avião e ganhar altitude. Mas o jato de 130 toneladas leva tempo para responder. Tempo que eles não têm. Não! 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 Moradores correm para o local do acidente, a 27 quilômetros do aeroporto de Medan. Logo fica claro que não há nada que possam fazer para ajudar. Todas as 234 pessoas a bordo do voo estão mortas. Este é o acidente de aviação mais mortal na história da Indonésia. A nação quer respostas. Nós devemos descobrir não só o que aconteceu, mas também como aconteceu. E também o porquê aconteceu. Os investigadores logo se juntam à multidão de policiais e moradores já no local da queda. Vamos ver até onde esses destroços vão. Santoso Sayogo é um membro-chave da equipe de investigação. E o acidente o afetou pessoalmente. Eu conheci tanto o comandante como o copiloto havia muito tempo. Quando você descobre que seus dois amigos foram vítimas do acidente, é uma experiência impactante. Santoso! Precisamos isolar o local de alguma maneira. O Air Accidents Investigation Branch envia Robbie Carter para ajudar com a investigação. O local estava caótico. Havia muitas pessoas ao redor. Algumas de uniforme, mas não pareciam muitas. Não havia coordenação alguma. Muitas pessoas estavam fazendo coisas diferentes.
e pouquíssimas relacionadas à investigação do acidente. O cheiro estava muito forte naquele momento. E também havia o calor, a umidade e a poluição. Realmente foi esmagador. A cena caótica é uma preocupação imediata para Carter. Ele está preocupado que a falta de segurança possa comprometer a investigação. Um grande número de moradores passava sobre os destroços de maneiras diferentes e eles estavam levando pedaços embora. Nos preocupávamos de que estivessem levando peças da aeronave que nos interessariam muito. Se as autoridades não conseguirem controlar o local e proteger provas valiosas, a verdade sobre o que aconteceu com o voo 152 da Garuda Indonésia pode nunca ser conhecida. Ok, muito bom. Muito bom. O motor esquerdo foi encontrado aqui. Excelente. Os destroços do voo 152 estão a 27 quilômetros a sudoeste do aeroporto de Medan. A natureza compacta da zona do acidente diz aos investigadores que o avião estava inteiro quando atingiu o chão. Parecia que tínhamos a maior parte, se não toda, a aeronave dentro de uma área de 120 por 80 metros. Isso é bastante compacto. Os destroços também dizem aos investigadores algo mais, algo que eles não podem explicar. O campo de detritos mostra que o avião estava se afastando do aeroporto quando bateu em uma encosta a sudoeste da pista. É exatamente o oposto da direção em que eles deveriam estar voando. Uma das coisas das mais estranhas era o local do ponto de impacto. Não era nem perto de onde esperávamos que a aeronave estivesse para o tipo certo de aproximação do aeroporto. Nós simplesmente não entendemos isso. Estas são as duas peças que precisamos achar. Eles esperam que os gravadores de voo do avião possam ajudar a esclarecer o mistério. Devem estar nesta área aqui. Ok, vamos lá. É essencial encontrar as caixas pretas, porque as pistas e as provas estão todas lá. Os pesquisadores temem que as caixas tenham sido levadas por saqueadores. Eles recrutam centenas de moradores para procurá-las. Nós realmente procuramos muito pelo gravador de voz da cabine e o gravador de dados de voo para obtermos qualquer tipo de detalhe sobre a queda. Ao mesmo tempo, eles coletam informações do controlador de tráfego aéreo, a última pessoa a se comunicar com o voo 152. Eles se aproximaram do sudeste. Eu estava tentando trazê-los por aqui. Uma curva à esquerda e uma curva à direita que os levaria à pista 05. O controlador suspeita que o comandante de alguma forma interpretou mal as suas instruções e perdeu a última curva. Ele não entendeu para onde deveria virar. Fez uma curva à esquerda aqui em vez de à direita. Mas sem a gravação da cabine de comando e os dados do voo, é impossível dizer por que o avião fez a curva naquela direção. Talvez tenha havido uma falha mecânica ou alguma outra crise de último minuto. Não conseguimos determinar por que o comandante fez a aeronave virar para a esquerda. Isso é muito interessante, isso é um grande enigma. Sem sinal algum das caixas pretas, os investigadores coletam as gravações do tráfego aéreo feitas na torre. Eles esperam que elas possam esclarecer por que o avião se afastou do aeroporto em vez de vir na direção dele. Ainda nos perguntamos se poderia ser algum tipo de falha de sistemas, possivelmente até algum tipo de falha estrutural leve. Alguma coisa que distraiu os pilotos. Tudo isso era uma possibilidade. Pode rodar a fita. Confirmando descida para o nível de voo 140. As gravações do tráfego aéreo capturam apenas as chamadas de rádio entre os pilotos e o controlador. Indonésia 152, desça para 3.000 pés para a pista 05. Elas não são tão úteis como uma gravação do gravador de voz da cabine, que revelaria todos os sons e conversas dentro da cabine de comando. Reduz a velocidade para 220. Ele precisa pôr o buraco 683 no ar. Mas os investigadores ficam atentos a qualquer indício de por que o A300 saiu tanto da rota. De início, a comunicação parece completamente normal.
Merpat 152, vire à esquerda na direção 240 para interceptar a pista 05 pelo lado direito. Mas então, o controlador usa o prefixo errado. Ele tinha um Merpat 152. E agora ele tem o Garuda 152. Os registros mostram que no início do dia, o controlador estava falando com o voo da Merpat com o mesmo número, 152. Parece que agora ele confundiu os dois prefixos. Em vez de Garuda 152, ele disse Merpat 152. O piloto da Garuda não registrou essa instrução, por razões óbvias. Indonésia 152, pode me ouvir? Indonésia 152, pode repetir? Então, de repente, o controlador percebeu que havia dado o prefixo errado e então ele chamou de novo. Ok, vire à esquerda na direção 240, 235 agora para interceptar a pista 05. Para a esquerda em 235. Entendido, virar à esquerda em 235, Indonésia 152. Parece que o mal-entendido é rapidamente esclarecido. O controlador diz que eles fizeram essa curva. Após o breve momento de confusão, o voo da Garuda está exatamente onde deveria estar. Na direção 215, Indonésia 152. Isso os coloca mais ou menos aqui, bem na rota. Mais uma curva à direita e ele está alinhado com a pista. Indonésia 152, vire à direita na direção 046. Lá está, claro como dia. Virar à direita em 046, Indonésia 152. Tudo bem, parei. Eles com certeza entenderam virar à direita. Como o voo deu tão horrivelmente errado nos últimos momentos, é desconcertante. É exatamente na direção oposta que disseram para irem. Por quê? O controlador instruiu Indonésia 152 para virar à direita, na direção 046. Mas a aeronave virou para a esquerda. A essa altura, nós não temos nem sequer uma pista. Os investigadores precisam do gravador de voz se esperam descobrir o que exatamente aconteceu na cabine de comando do voo 152. Local da queda. Uma semana após a queda do voo 152 da Garuda, Indonésia, cenas devastadoras de perda e sofrimento evidenciam o custo humano do acidente. Indonésios em toda parte querem saber o que causou essa tragédia mortal. Elas têm que estar em algum lugar. Vamos voltar para onde começamos e olhar de novo. Vamos lá, vamos. Vamos. Ainda não há sinal das caixas pretas do avião. Os investigadores estão começando a se preocupar que as respostas que muitas pessoas esperam possam nunca ser encontradas. Nós temos que encontrá-las. Foi muito frustrante não ter o gravador de voz da cabine de comando e o gravador de dados de voo. Eles são realmente cruciais para entender as sutilezas de um acidente de avião. As condições terríveis no local do acidente não estão ajudando. Naquela época era a estação chuvosa. E você pode imaginar como estava molhado e escorregadio também. Apesar dos contratempos, a equipe segue em frente. Vejamos se é possível descobrir o que este avião estava fazendo. Eles coletam os principais pedaços de destroços, incluindo os instrumentos de voo da cabine de comando. Soerianto Tianjono, do Comitê Nacional de Segurança do Transporte, espera que esses instrumentos digam como o avião estava funcionando. Nós não conseguimos encontrar as caixas pretas, então usamos o que achamos da cabine de comando como os mostradores, qualquer instrumento da cabine de comando. Foi o que fizemos. Muitos dos mostradores nesta versão do Airbus são eletrônicos, o que significa que quando eles perdem energia, exibem suas leituras finais como um momento no tempo. Quando a energia elétrica acaba, o instrumento congela.
Essas leituras fornecem informações valiosas sobre os momentos finais do voo 152. Aí está. Parece 1.552. É potência de recuperação. Tentava se recuperar de um problema. Os instrumentos do motor nos mostraram que os motores estavam realmente em um nível muito alto de rotação no momento em que perderam energia elétrica. A descoberta revela que os pilotos viram o perigo à frente e tentaram desesperadamente fazer o avião subir. Os pilotos responderam, aumentando o impulso do motor quando perceberam que estavam perto do chão. À medida que as evidências começam a surgir, a probabilidade de uma falha mecânica a bordo do Garuda 152 parece ser cada vez mais remota. Aparentemente, a aeronave estava sob controle. Juntando tudo isso, os instrumentos pareciam nos indicar que a aeronave estava em situação preocupante quando atingiu aquela encosta, que foi uma espécie de voo controlado contra o terreno. Controlado significa que não há nada de errado com o avião. Todavia, ele foi de encontro a uma encosta. Já faz 26 dias desde a queda do voo 152. Os investigadores ainda não têm uma explicação para suas misteriosas curvas finais e o seu impacto fatal. Mas então eles conseguem seu primeiro grande avanço. Olha só, quem diria? Acontece que os gravadores de voz e dados do avião não foram levados por saqueadores, mas estavam quase que completamente escondidos na densa floresta indonésia. Foi uma grande surpresa para nós descobrir que as duas caixas pretas estavam lá por 26 dias até as encontrarmos em um solo muito macio. E elas estavam enredadas nas raízes de uma árvore caída. Tomara que tenham respostas. Eles enviam as caixas a um laboratório onde os técnicos trabalharão para recuperar os sons e a conversa da cabine de comando, juntamente com dados detalhados do desempenho da aeronave. A longa espera pela evidência mais crucial está quase no fim. Nós tentamos nos concentrar primeiro no gravador de dados e tentar descobrir o caminho que a aeronave tomou. Quando os investigadores plotam os novos dados, eles descartam finalmente qualquer possibilidade de falha mecânica. Então, ele se afastou do aeroporto e fez uma curva à direita, direto de encontro às montanhas. Isso mostra claramente que os pilotos deliberadamente comandaram aquela curva fatal. Onde pensaram que estavam indo? Pode me trazer o perfil de descida, por favor? Depois que recebemos o gravador de dados, algumas perguntas foram respondidas. Os dados também mostram que o avião fazia uma descida constante até atingir a copa de uma árvore, a cerca de 1.500 pés de altitude. Então por que eles não nivelaram a 2.000 pés? Indonésia 152. Tudo livre, desça até 2.000 pés. Os pilotos não foram liberados para descer abaixo de 2.000 pés. Eles deveriam ter mantido essa altitude. Então lá estávamos nós, e de alguma maneira a aeronave atingiu uma árvore a cerca de 500 pés abaixo da altitude que estava autorizada a voar. Isso era um grande mistério. Os pesquisadores agora sabem que os pilotos viraram numa direção oposta às instruções do controlador e voaram abaixo da altitude designada. O que eles ainda não sabem é o porquê. Eles esperam que o gravador de voz da cabine possa fornecer uma resposta. Vamos começar com a primeira curva. Indonésia 152, permissão para descer. Para Santoso Sayogo, o trabalho de ouvir a gravação vem com um fardo adicional. Eu conhecia ambos os pilotos.
o comandante e o copiloto. E eu poderia reconhecer as vozes deles no gravador de voz. Não é fácil ouvir aquela fita. Merpat 152, vire à esquerda, direção 240, para interceptar a pista 05 pelo lado direito. Muito bem, esse é o prefixo confuso. O número 1 sempre demora um pouco para responder, então fique de olho. Ok. A fita revela que os pilotos da Garuda não respondem às primeiras instruções porque pensam que elas não são para eles. Indonésia 152, pode me ouvir? Indonésia 152, pode repetir? Ok, vire à esquerda na direção 240. 235 agora para interceptar a pista 05. O controlador repete. Entendido, esquerda em 235, Indonésia 152. Os pilotos então fazem a curva conforme as instruções. Por que tão longe? Tão longe? Contudo, a gravação deixa os investigadores com uma impressão perturbadora. 152 indo para 235. Confirme que estamos longe da área montanhosa. Ele não parece ter certeza de onde está. Parecia haver um certo grau de confusão entre os pilotos e o controlador de tráfego aéreo em relação a onde a aeronave estava. Confirmado. Continue virando para a esquerda na direção 215. Eles estão na rota. Uma curva para a direita na direção da pista vem a seguir. Indonésia 152, vire à direita na direção 046. Virar à direita em 046, Indonésia 152. Em vez disso, viraram à esquerda. O que os investigadores ouvem em seguida faz a curva para a esquerda parecer ainda mais desconcertante. Flaps 8. Checando velocidade, flaps 8. Apesar dos pilotos estarem se afastando do aeroporto, eles estão configurando seu avião como se estivessem indo na direção dele. Por que abrir os flaps enquanto se afasta do aeroporto? E se ele achar que está girando na direção do aeroporto? E se ele achar que ele está aqui? Ele acha que precisa virar à esquerda para chegar à pista. Sentindo que pode estar perto de um avanço, Santoso Sayogo examina a carta de aproximação do aeroporto. As cartas mostram a aproximação normal e os pilotos normalmente esperam voar segundo elas. Ele descobre que o Garuda 152 não estava fazendo a aproximação padrão. A aproximação padrão para Medan é do lado esquerdo, o que envolve fazer uma curva final à esquerda para se alinhar com a pista. Mas, já que havia um avião de partida, o comandante do Garuda foi instruído a se aproximar pelo lado direito da pista, exigindo algo com o que ele não estava acostumado, uma curva à direita antes do pouso. O controlador os mandou em uma direção que não era a que eles esperariam, de acordo com as cartas de aproximação, mas não devia ter havido um problema com isso. Os controladores devem confirmar o procedimento de aproximação com os pilotos bem antes de chegarem à pista. Como ele não sabia qual aproximação estava voando? Volta para 1 em 27. Merpat 152, vire à esquerda na direção 240 para interceptar a pista 05 do lado direito. Enquanto Santoso Sayogo escuta novamente o que pensou ser uma inofensiva confusão com o prefixo, ele de repente percebeu que aquilo teve grandes consequências. Indonésia 152, pode repetir? Quando o controlador repete as instruções de aproximação, ele deixa de fora um detalhe essencial. Vire à esquerda na direção 240. 235 agora para interceptar a pista 05. Ele não repetiu de que lado eles estavam se aproximando. Ele deveria ter deixado claro, você não vai se aproximar pelo lado esquerdo da pista. Você vai se aproximar pelo lado direito da pista. Quando mandam que ele faça esta curva, ele está esperando que a próxima curva seja uma curva para a esquerda, mas em vez disso, mandam ele virar à direita. Parece que o comandante, ainda incapaz de ver o chão através da fumaça, insere um comando de curva à esquerda, como de hábito. É um erro trágico que leva ao desastre.
Mas os investigadores agora se perguntam por que o copiloto não percebeu o erro de seu comandante. Indonésia 152, vire à direita na direção 046. Virar à direita na direção 046, Indonésia 152. Datas o áudio, o copiloto reconhece claramente as instruções para uma curva à direita. No entanto, segundos depois, o avião vira à esquerda. É quase impossível entender. Os investigadores determinaram que o comandante do voo 152 da Garuda, Indonésia, fez uma curva fatal depois que uma confusão de prefixo via rádio deixou-o com uma imagem mental confusa da aproximação que estava fazendo. Os vetores. As instruções dadas a eles pelo controlador de tráfego aéreo podem criar um pouco de confusão. Os controladores não deixaram claro o suficiente para os pilotos que essa não seria a aproximação padrão. Indonésia 152, vire à direita na direção 046. Virar à direita em 046, Indonésia 152. Eles se concentram nas palavras do copiloto em uma tentativa de entender por que ele não reagiu imediatamente à curva errada. Está ficando quente, não é? A cabine está quente. Veja o que pode fazer. Está muito quente. O comandante pediu ao copiloto para verificar o ar-condicionado. O copiloto voltou os olhos para cima, para o painel, onde verificou os controles de ar-condicionado. A breve distração desvia a atenção do copiloto de seus instrumentos em um momento crítico. Está ajustado para esfriar, senhor. Deve estar bem. Como resultado, o copiloto perdeu informações cruciais dos instrumentos. Vira à direita. Ele olhou de volta. Ele ficou surpreso ao descobrir que a aeronave estava virando para a esquerda em vez de estar virando para a direita. Indonésia 152, confirme a curva para a esquerda ou para a direita, direção 046. Curva para a direita. Desculpe, comandante. Desculpe. Entendido, 152. 152, confirme que está virando para a esquerda agora. Estamos virando para a direita agora. 152, ok. Continue com a curva à esquerda. Em toda a confusão sobre em qual direção virar. À esquerda? Estamos virando para a direita agora. Meu Deus. Ok. Perdem-se valiosos segundos. Estão voando direto para a montanha. Havia muitos fatores confusos para ele. O quê? A poluição por fumaça foi certamente um deles. As instruções confusas do controle de tráfego aéreo. Ele realmente não tinha uma boa imagem mental de onde a aeronave estava e onde deveria estar. Suba! 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 No momento em que fizeram a curva errada, estavam condenados. Foi essa incerteza, a falta de clareza na cabeça do comandante que realmente deixou esse acidente acontecer. A gravação ajuda a explicar como o voo 152 da Garuda ficou tão fora da rota. Local da queda. Mas não responde a outra questão crítica. Indonésia 152. Tudo livre, desça até 2.000 pés. Descendo para 2.000 pés, Indonésia 152. Os pilotos foram instruídos a descer a não menos de 2.000 pés. E seu piloto automático deveria tê-los mantido a essa altitude. Eles estavam passando direto dos 2.000 pés e estavam indo para 1.500. E isso era muito baixo. Como eles acabaram abaixo de 2.000 pés? Ou o piloto automático falhou de alguma forma, o que é incomum. Ou os pilotos inseriram a altitude errada. Infelizmente para os investigadores, o sistema de piloto automático do avião foi destruído no acidente. Esse impacto foi tão forte que eles conseguiram recolher os pedaços depois, mas eles não conseguiram determinar se havia algo de errado com ele no dia. Os registros de manutenção mostram que o piloto automático nunca falhou em manter a altitude adequada, de modo que um mau funcionamento parece improvável. E um relatório da Airbus praticamente elimina a possibilidade de falha no piloto automático. Os engenheiros calcularam que a chance de tal falha é menor que 1 em 2 bilhões.
É quase impossível que ele falhe. Descendo para 2.000 pés, Indonésia 152. Os investigadores suspeitam que o comandante cometeu um erro ao inserir a altitude mínima. É mais provável que tenha sido erro do piloto do que uma falha no piloto automático. Indonésia 152, confirme curva para a esquerda ou para a direita, direção 046. Virar para a direita. Desculpe, comandante. Desculpe. Entendido, 152. À medida que a aeronave desce abaixo da altitude determinada de 2.000 pés... 152, confirme que está virando para a esquerda agora. Estamos virando para a direita agora. Os pilotos estão envolvidos em uma conversa confusa sobre em qual direção devem virar. 152, ok. Continue virando para a esquerda. À esquerda? Estamos virando à direita agora. Eles estavam tão preocupados com a curva que não notaram sua altitude. Nenhum dos pilotos percebeu que a aeronave já estava abaixo dos 2.000 pés. Quando o copiloto percebe a altitude perigosamente baixa... Estamos descendo. O quê? É tarde demais. A qualidade do monitoramento dos instrumentos não estava boa. Vamos, suba! 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 E é por isso que eles ficaram muito baixos e atingiram um terreno alto. Finalmente está claro como o voo 152 da Garuda Indonésia ficou abaixo da altitude mínima segura. Mas ainda há perguntas importantes para responder. Indonésia 152, tudo livre. Desça até 2.000 pés. O controlador em Medan tinha uma leitura da altitude e direção do voo 152. Se ele tivesse reconhecido o perigo e avisado os pilotos, centenas de vidas poderiam ter sido salvas. Por que isso não aconteceu? Descendo para 2.000 pés, Indonésia 152. Os investigadores precisam entender por que o controlador de Medan nunca avisou os pilotos da Garuda sobre o perigo iminente. Eles leem os manuais técnicos do sistema de radar de Medan. A maioria dos sistemas de radar mais avançados atualizam a cada 5 segundos. Mas eles logo descobrem que o radar em Medan está longe de ser avançado. O radar só foi atualizado a cada 12 segundos. Isso significa que o controlador só recebe uma imagem atualizada de onde o avião está a cada 12 segundos. 152, confirme que está virando à esquerda agora. Estamos virando à direita agora. Muita coisa pode acontecer em 12 segundos. Então, quando o piloto virou completamente na direção errada... Continue virando à esquerda. O controlador não estava vendo o que o piloto estava fazendo. Oh, Deus. Até que fosse tarde demais. Os investigadores estão perto de entender completamente o trágico acidente do voo 152. Há apenas um último mistério para resolver. A maioria dos jatos comerciais tem um alarme na cabine de comando que soa quando o avião voa muito perto do solo. É chamado de sistema de alerta de proximidade do solo. Uma voz automatizada forte alertando os pilotos para o perigo. Uma das grandes questões para nós foi por que o acidente ocorreu quando a aeronave estava equipada com um sistema de alerta de proximidade do solo. Segundo o gravador de dados de voo, o GPWS do voo 152 disparou 5 vezes. Os pilotos devem ter ouvido o primeiro alerta 37 segundos antes do impacto. Mas quando eles verificam a gravação da cabine, eles só ouvem o alerta de voz uma vez. Suba! 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 E vem apenas 4 segundos antes do impacto. Alguma coisa não está certa. Eles enviam a fita para um laboratório de áudio, onde técnicos de som aprimoram a qualidade da gravação. Ao ouvir a fita aprimorada,
os pesquisadores fazem uma descoberta surpreendente. Suba! 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 O alerta que se ouve não é o som de uma voz automatizada. Com certeza é Oswald, o copiloto. Então percebemos que a gravação que ouvimos não era do sistema automatizado. Era a gravação de um dos meus amigos. Isso pode significar apenas uma coisa. Sabíamos que... Bem, o GPWS não estava funcionando. Finalmente é revelado que há uma falha no GPWS que impede que um aviso soe quando os aviões estão descendo sobre determinados tipos de terreno montanhoso. O GPWS nunca deu o aviso ao piloto. Ao longo dos anos, o GPWS salvou inúmeras vidas. Foi triste nesse caso que essas vidas não foram salvas. Os sistemas modernos e o GPSW aprimorado teriam funcionado muito melhor. Os pesquisadores finalmente descobriram a trágica série de eventos que levou à perda de 234 vidas. Tudo começa com um controlador que confunde um prefixo com outro. Merpat 152 vira à esquerda na direção 240 para interceptar a pista 50. O número 1 sempre demora um pouco para responder, então fique de olho. A confusão significa que os pilotos do voo 152 nunca ouvem uma instrução clara para se aproximar da pista pelo lado direito, em vez do habitual lado esquerdo. Indonésia 152, pode repetir? O comandante agrava o problema quando insere uma altitude incorreta no piloto automático. Indonésia 152, tudo livre. Desça até 2.000 pés. Descendo para 2.000 pés, Indonésia 152. O erro impede que o piloto automático mantenha o avião a 2.000 pés, como os pilotos esperam. A fumaça espessa dos incêndios florestais obscurece a visão dos marcos no solo. Pensando que a pista está à sua esquerda, o comandante se afasta do aeroporto em direção às montanhas. 152, confirme que está virando à esquerda agora. Estamos virando à direita. 152, ok. Continue virando para a esquerda. Na confusão sobre a curva, ninguém percebe que o Airbus está ficando perigosamente perto do solo. E por fim, o aviso que deve alertá-los para o perigo nunca foi ouvido. O quê? Vamos, suba! 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 Não! 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 Em seu relatório final, os investigadores indonésios pedem treinamento de comunicação aprimorado para os pilotos, bem como atualizações para o sistema de radar de Medan. Eles também recomendam não usar o mesmo número de voo para mais de um avião na mesma rota. O que realmente me deixou muito triste sobre esse acidente e a perda de tantas vidas foi como ele era evitável. No final da investigação, nós ficamos surpresos com a quantidade de erros humanos que aconteceram um após o outro. Todas essas coisas se juntaram para aumentar muito a probabilidade de um acidente. Se você tirasse qualquer um desses fatores, o acidente poderia não ter acontecido.